a terra era prometida, mas tinha que ser possuída. Deus te prometeu algumas coisas, mas não vai cair do céu. Quando você for ler um livro na Bíblia, saiba por que você deve ler esse livro. Josué é para os sobreviventes. Josué é um livro para aqueles que sobreviveram ao deserto. Josué é um livro para aquelas pessoas que sofreram. Josué é um livro para aquelas pessoas que perderam algumas pessoas. Josué é um livro para aqueles que enfrentaram dores, mas que ainda possuem força suficiente para tomar posse das promessas de Deus. Amém? Diga: eu ainda estou forte. Eu ainda estou forte. Eu ainda estou forte. Amém? Josué é para aqueles que o diabo tentou matar, mas não conseguiu. Josué é para aqueles que o deserto tentou quebrar, mas diga comigo: não conseguiu. Josué é para aqueles que, apesar de todas as lutas que você enfrentou nos últimos anos, você ainda vai entrar na promessa que Deus te prometeu. Coloca a mão sobre a Bíblia e diga: eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. O livro de Josué começa depois de um funeral, porque Moisés tinha partido, tinha morrido. Então Deus fala com Josué e o anima. Sucedeu depois da morte de Moisés. Está vendo? Estava tendo um funeral. Servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometira dar a seus pais. Então somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga: eu creio. A vida está mudando constantemente. Você tem que estar preparado para as mudanças da vida. Quando você se acostuma com algo, de repente aquilo que você tinha é interrompido, ou você perde, ou vai embora. A vida nunca é estática. A vida, ela sempre vai mudando. Por isso que você tem que ser forte e muito corajoso, porque num piscar de olhos tudo muda. Mas o mais importante é se a presença de Deus está contigo. Esse povo teve Moisés durante quantos anos? 40 anos. Durante 40 anos esse povo viu Moisés subir a montanha e descer da montanha. Subir a montanha e descer da montanha. Subir a montanha e desceu da montanha. Até que um dia ele subiu e não desceu mais. Passou-se uma semana, passaram-se 2, passaram-se 3. Eles devem ter pensado: bem, já teve 2 vezes que ele ficou lá com o Senhor. Quantos dias? 40 dias. E eles esperaram, e Moisés nunca desceu. Eles foram à procura dele e não encontraram. Então Josué e o povo chegou à conclusão que Moisés tinha morrido. Nenhum corpo Deus tinha deixado para ele sepultar. Não tem coisa pior do que você fazer um velório que não tem corpo. E eles tiveram que chorar por alguém que eles achavam que estavam mortos, mas que eles não tinham corpo para sepultar. 40 anos eles tiveram a presença de Moisés. Tudo que acontecia na vida deles eram pelas mãos de quem? De Moisés. Desde quando eles eram escravos no Egito. A morte de Moisés foi a morte da bússola.
Aquele povo ficou sem direção. Deus tirou Moisés deles, não porque Deus não amava eles, mas porque Deus queria fazer algo novo. E não se faz algo novo com coisas velhas. Você tem que entender, olha aqui para mim, você tem que entender que na sua vida as coisas não vão durar para sempre. Você não vai ser adolescente para sempre, você não vai ser jovem para sempre. Tem pessoas na tua vida que não vão estar contigo para sempre. Deus faz uma promessa para Josué depois de um funeral. Quando nós sepultamos alguém, enterramos alguém, quando nós perdemos alguém que a gente ama, a gente tem aquela sensação que junto com aquela pessoa, você não enterrou só a pessoa, você enterrou a tua vida também. Mas seja forte, seja corajoso. Você ainda está aqui. Você ainda está aqui. Por mais difícil que a vida seja, por mais dura que a vida seja, por mais que você tenha perdido algo, alguém muito importante, você não pode ficar chorando por muito tempo, você não pode ficar lamentando por muito tempo. A vida continua. Você ainda está aqui. Diga isso, eu ainda estou aqui. Se você ainda está aqui e a Covid não te matou, aquela UTI não te matou, aquele hospital não te matou, aquela cirurgia não te matou, aquela quimioterapia não te matou, aquela depressão não te matou, aquela dívida não te matou, aquele desgosto não te matou, aquele divórcio não te matou, aquela traição não te matou. Se você ainda está aqui, se você sobreviveu a tudo que você sobreviveu, a tudo que você passou, quem aqui é um sobrevivente? Diga, eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. O povo não tinha Moisés, mas ainda tinha a presença de Deus. Deus estava tirando coisas para trazer coisas novas para aquele povo. O povo não tinha mais Moisés. O povo não tinha mais o maná. Porque quando eles vão entrar na terra prometida, eles ganham a terra, mas eles perdem o maná. O maná não vai cair nunca mais. Nunca mais. O maná caiu durante quantos anos? 40 anos. Quando eles entram na terra, o maná para. Tem coisas na tua vida que Deus vai parar de fazer, para que você não se acomode. Deus estava trazendo um novo tempo para o povo de Deus. Eles eram um povo que estavam acostumados a sobreviver, mas eles eram um povo que não estava acostumado a conquistar. Eles já viviam no deserto quantos anos? 40 anos. Eles tinham Moisés, eles tinham a água que saía da rocha, eles tinham maná. Todo dia de manhã eles não tinham nem trabalho para ir em busca. O maná cair, eles tinham apenas que estender as mãos e pegar o maná. Eles não ficavam doentes. As roupas não ficavam velhas, eles não tinham que se preocupar em ir no shopping fazer compra, nem no comércio fazer compra. Quem tinha filhos não precisava se preocupar com as roupas dos filhos, porque as roupas cresciam conforme as crianças cresciam. Depois de tantos anos passando pelo deserto, o deserto que era algo ruim, já não era tão ruim assim. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham Moisés, eles tinham uma rocha que dava água, eles tinham maná todos os dias. Só que sem avisos, Deus tirou tudo isso deles. E é por isso que Deus diz para Josué, que naquele momento da vida de Josué, naquele momento de transição, naquele momento de mudança, Josué tinha que ser forte, muito o quê? Porque todas as coisas que eles estavam acostumados a ter, eles não teriam mais. Eles iam sair da fase da sobrevivência para a fase da conquista. Deus não quer só que você sobreviva, Deus quer que você avance. Deus quer que você tome posse. Deus quer que você cresça. Deus quer que você evolua. Deus não quer te ver acomodado, sempre vivendo no mesmo ciclo, sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira. Então muitas das vezes Deus vai pegar a tua vida, vai sacudir. Muita coisa que você tinha vai embora. Muita gente que estava perto de você se afasta. Muitas coisas na tua vida que você achava que duraria a vida inteira, simplesmente do dia para a noite vão desaparecer. Mas o mais importante que nós lemos aqui no livro de Josué não são as promessas, é a presença de Deus. Deus não somente promete a terra, Deus promete a presença, amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Que é isso? Presença de Deus. Não te deixarei nem te desampararei. O que é isso? Diga, a presença de Deus. A maior riqueza do que Deus falou para Josué não era a terra.
era que a presença de Deus seria com ele. Não importa para onde a tua vida está caminhando. Tem gente que está caminhando para a terceira idade, tem gente que está caminhando para os últimos anos da vida, tem gente que está caminhando para a juventude, tem gente que está caminhando para a meia-idade, tem gente que está caminhando para ser avó, tem gente que está caminhando para ser bisavó, tem gente que está caminhando para abrir um negócio, tem gente que está caminhando para a faculdade, tem gente que está saindo da faculdade. Cada um de nós, a nossa vida está indo para algum. Tem gente que nos próximos meses, nos próximos anos, você vai entrar numa estação da tua vida que tu nunca esteve. Nem sempre você vai ter o roteiro pronto, nem sempre você vai saber o que fazer, nem sempre você vai saber como agir, porque aquilo que você está vivendo é completamente o quê? Novo. Se você está passando por um divórcio, é um momento novo na tua vida. Se você está casando ou vai casar, é um momento novo. Deus estava mudando o espírito daquele povo. Deus estava mudando o espírito do povo da sobrevivência para tomar posse, porque havia uma promessa, mas ela tinha que ser possuída. A terra era prometida, mas tinha que ser possuída. Deus te prometeu algumas coisas, mas não vai cair do céu. Por isso que Deus parou o maná quando eles entraram na terra. A partir de agora, tudo vai ter que ser conquistado. A partir de agora, nada mais vai vir fácil. A partir de agora, as coisas não vão mais cair da onde? Do céu. Não orem para Deus enviar maná, pois o maná não vai vir mais. Deus pode ter te dado algo por muitos anos, mas Deus vai sempre mudando as coisas na tua vida. E se você entrar em alguma fase da tua vida com a cabeça ligada ao passado, romantizando o passado, você não vai desfrutar da vida que Deus tem para você. Se você está casando, casou, vai casar, você não pode ir para um casamento com a mentalidade de solteira, nem de solteiro. Não dá para você ir para um casamento levando a vida que você tinha antes. Se você é uma pessoa solteira, geralmente você tem amigos o quê? Solteiros, que são disponíveis como você. Se você é solteira, solteiro, você tem toda a liberdade de final de semana sair para onde você quer, com quem você quer, sem dar satisfação da sua vida. Se você é maior de idade, você sai a hora que você quer, você volta a hora que você quer. Você tem liberdade, mas você não tem uma companhia. Você tem liberdade, mas a tua cama é vazia. Você casa. Quando você casa, quando você constitui família, você está entrando numa nova fase. Se você pegar a bagagem da vida de solteira, de solteiro, e levar para um casamento, seu casamento não vai durar muito tempo. Você não pode levar os teus amigos solteiros para dentro de casa. Você já não pode mais sair sempre que você quer. Por que as pessoas têm tanto problema de relacionamento? Por que o casamento das pessoas são casamentos problemáticos? Por que as pessoas brigam tanto? Porque a vida vai mudando e elas não conseguem mudar junto com a vida. Elas não têm maturidade, sabedoria emocional, espiritual. Se você está casada e as tuas amigas, você ainda tem uma porção de amigas solteiras, as tuas amigas solteiras vão fazer a tua cabeça quanto o teu tipo de relacionamento. Quando elas te convidarem para sair, você vai falar: olha, eu não posso, porque eu tenho que fazer uma coisa aqui em casa para o meu marido. Elas vão te criticar por isso, porque elas estão numa fase da vida e você já está avançando para outra. Elas vão sentir que perderam você. Se você é homem em casa, mas você continua com a mentalidade de menino, você continua com a mentalidade de solteiro num casamento, você vai ter problema. Você já não pode sair a hora que você quer, voltar a hora que você quer. Não se trata, é mandado pelo... Não se trata agora, tu é um homem casado, tu tem que te dar respeito. Você sabe qual é a pior coisa que existe? Quando você perde o respeito por você mesmo. Tem gente que ela não tem respeito por ela mesma. Ela não tem respeito por ela, nem pelo trabalho dela, nem pelo casamento dela, nem pela família dela, nem pelo Deus dela. O diabo quer que você perca o respeito por você mesmo. Porque quando você perde o respeito por você mesmo, o diabo não precisa te destruir. Basta ele sentar numa cadeira confortável, pegar um refrigerante e pipoca bem quentinha e ficar assistindo de camarote, você se destruir. Antes de você exigir o respeito das pessoas, respeite a si mesmo. Se você se respeita, as pessoas vão te respeitar. Deus não disse para o povo ser forte e corajoso.
Deus disse para o povo? Deus disse para o povo? Deus disse para quem? Para Josué, porque Deus estava escolhendo ele. Se tinha alguém que tinha que ter respeito por si mesmo, era ele. Se tinha alguém que tinha que ser forte quando todo mundo estava sendo fraco, tinha que ser ele. Se tinha alguém que tinha que ser corajoso quando todo mundo estava se acovardando, tinha que ser ele. Tem coisas que Deus vai exigir de nós que não vai exigir do resto das pessoas. Deus estava dizendo para Josué: você tem que ter respeito por você mesmo. Você não pode, você nunca mais vai poder ser como a maioria das pessoas. Quando você não tem respeito por você mesmo, você é leviano, você é fraco, você faz o que todo mundo está fazendo. Essa palavra está sendo para alguém aqui, que a tua vida está mudando, a tua vida vai mudar, Deus vai fazer algo novo. Tem gente aqui que já entrou numa nova fase da vida, tem alguns anos, mas ainda não mudou o coração, ainda não mudou a mentalidade, ainda não mudou o espírito. Por isso que a vida é tão confusa, ela não tem postura. Se você vem aqui na igreja e diz assim: poxa, eu entreguei a minha vida para quem? Para Jesus, vou me converter, vou deixar o pecado. Deus espera que você honre essa palavra. Deus espera que você tenha respeito por você mesmo e não se desvie. Olha que Deus falou para Josué: não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode se desviar. Todo mundo pode. Deus não falou para o povo não se desviar, Deus falou para Josué não se desviar. Tenha respeito por você. Se você fala que vai fazer alguma coisa, faça. Deus falou para Josué ser forte. Deus não falou para Josué ser vingativo. Deus não falou para Josué agir com raiva. Deus não falou para Josué agir com... Não confunda força com raiva. Não confunda força com violência. Eu conheço muita gente que fala alto, tem belos discursos, mas são as pessoas mais inconstantes dessa vida. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e ela consegue cair no mesmo buraco todas as... Você sabe, eu já fiz esse trajeto de casa para cá, para a igreja, tantas vezes que eu já conheço os buracos aqui da Roberto Camilheiro. Há 4 anos atrás, quando eu vinha para cá, eu batia num buraco, pum, saía, batia em outro, pum. Só que depois de tanto passar por esses buracos, eu já sei onde eles estão. Uma vez que eu estou atento na direção, só se tiver algum buraco e eu não vou, mas eu não vou cair nele muito tempo não, porque também eu já vou detectar ele. Passa-se um tempo na tua vida cristã que você já conhece as estratégias do inimigo, como ele age no teu emocional, como ele se levanta contra você no teu trabalho, como ele quer abalar o teu psicológico, como ele quer machucar você. Você até já sabe quem são as pessoas da tua família que mais o diabo usa para te machucar. Você tem que ser forte para você crescer, porque tem gente que ela só tem idade. Tem gente que ela tem 50, pô, uma pessoa que tem, se você tá que nem eu, pô, eu tô chegando a 50, e se tu não me respeita, eu me respeito, se tu não me ama, eu me amo, se tu não quer cuidar de mim, eu vou cuidar de mim, amém? Eu estou muito bem e vou ficar cada vez melhor. Você nunca vai me ver no meio de bagunça. Aonde a bagunça estiver, pode ter certeza que eu não estarei lá. Aonde a confusão tiver, você pode ter certeza que eu vou fazer 50 anos. Aonde a fofoca tiver, tu pode ter certeza que eu não estou lá. Aonde a picuinha tiver, tu pode ter certeza que eu não estou lá. Amém? Porque eu respeito meu Deus e eu me respeito também. Onde tiver uma confusão familiar, eu não estarei lá. Você tem que ser forte. Você tem que ser forte para você ser diferente nesse mundo. Para a tua palavra ela ter autoridade. Veja para onde a tua vida está indo. Veja o que é que Deus está tirando da tua vida. Veja o que é que Deus está trazendo para a tua vida. Amém? Porque Deus tirou Moisés, Deus tirou o maná, mas Deus deu a terra. Eles já tinham passado pelo deserto tempo demais. Eles já estavam sobrevivendo tempo demais. Não se feche para as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Tem mulheres aqui, tem mulheres que estão me assistindo, que você teve um relacionamento problemático e você aprendeu a sobreviver a essa situação. Você está conseguindo se virar sozinha muito bem, quem diria? Algumas até com filhos, que o camarada não só abandonou você, mas abandonou a tua criança também. E tu saiu melhor do que tu achava, porque quando ele te deixou, você achava que seria o teu fim, mas você se levantou, Deus te deu graça. Você sobreviveu.
Só que você está sobrevivendo há tanto tempo que muitas mulheres, o que é que elas fazem? Muitos homens também acabam se fechando. E você começa a acreditar que viver sozinho, sozinha é a melhor coisa que existe. Porque você já teve a companhia de uma pessoa na tua vida, teve problema. E agora que você está sozinha, está sozinho, você está vivendo muito bem. Mas às vezes Deus quer trazer alguém novo para a tua vida, alguém que vai te abençoar, alguém dele, alguém que vai te dar o respeito que o outro não te deu, alguém que vai te dar o amor que o outro não te deu. Um homem que não vai te tratar como mercadoria barata, um homem que vai te tratar especial como você é especial. Tem pessoas que elas tiveram um negócio, você abre o negócio e você teve dor de cabeça com esse negócio, você faliu, você contraiu dívidas, você foi processado por pessoas que você gostava, e hoje, graças a Deus, você sobreviveu a esse momento conturbado da tua vida. Mas hoje você fala assim: olha, eu só quero trabalhar, eu quero ser CLT. Mas muitas das vezes Deus não te chamou para ser CLT. Tem gente que vai ser CLT para o resto da vida. Tem gente que Deus chamou para empreender. Deus te deu uma direção, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Mas você está com medo, sabe por quê? Porque quando você ousou fazer algo diferente, você se arrebentou. Então hoje você só quer entrar no teu trabalho 8 da manhã, sair 5 da tarde. E nos primeiros 5 dias úteis do mês, está lá o teu salário, você pagar as tuas contas e ninguém encher a tua paciência. Cuidado para você não sobreviver ao milagre, mas cuidado para você não passar o resto da tua vida somente o quê? Sobrevivendo. O Deus que fez você sobreviver aos dias mais caóticos da tua vida quer que você continue avançando. Avance. Diga: eu vou avançar. Eu vou avançar. Deus não está dizendo aqui que todos os teus dias vão ser fáceis. Se todos os dias fossem fáceis, você não precisaria ser forte e corar. Deus não está dizendo que você sempre vai saber o que fazer, nem como fazer. Deus não está dizendo que Ele vai te explicar cada detalhe de tudo que Ele está fazendo, mas Ele está te prometendo a presença dEle. A presença dEle será contigo. A presença dEle será contigo, e você vai conseguir passar por tudo que você está passando com teus filhos. Tem gente aqui que os filhos estão entrando na adolescência, tem gente aqui que os filhos estão entrando na juventude. Às vezes você esquece, você já foi jovem também. Você sabe quando uma pessoa adolescente, jovem, fica confusa, comete burrada, escolhe caminhos errados, é leviano, vai pela cabeça dos outros. Quem sabe você está com um filho, com uma filha que está ficando confuso, entrou na faculdade, está cheio de ideologia. Deus não disse que seria fácil ter filhos. É fácil ter filhos? Nunca mais você dorme tranquilamente. Mas Ele disse que estaria contigo todos os dias. Essa fase vai passar, Deus vai te dar vitória. Confia no Deus que você serve. Esse filho foi consagrado ao Senhor. Tu entregou ele na mão de Deus? Sim ou não? Então mesmo que ele se afaste por algum tempo, Deus vai trazê-lo de volta. O pai do filho pródigo não sabia onde ele estava, mas Deus sabia. Tem gente que você está entrando numa fase difícil, você está passando dos 60 anos, 70 anos, teu corpo está mudando, muitas coisas estão acontecendo, mas seja como Davi: ó, não me rejeite na minha velhice, quando me faltarem forças para te servir. A presença de Deus vai estar com você na velhice, a presença de Deus vai estar contigo nesse novo relacionamento, vai dar certo. A presença de Deus vai estar contigo nesse novo trabalho, onde você se sente um estranho no ninho. A presença de Deus estará contigo nesse novo projeto que Deus te deu, mas que está faltando coragem de você executar. Se eu não tivesse sido forte e corajoso, a gente nunca tinha aberto essas portas aqui. Tem gente que perdeu um ente querido, foi difícil, mas a presença de Deus será contigo. Diga: a presença de Deus será comigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você tem um Deus que vai cuidar de você até teu último dia de vida. A vida está constantemente mudando, e a gente tem que ter a presença de Deus para ir mudando também. Tua cabeça vai mudando, teu pensamento vai mudando, tua postura vai mudando, e cada fase da tua vida Deus vai cumprir uma promessa. Uma moça perguntou assim para mim: bispo, eu estou com um intercâmbio para me fazer na Itália, eu não sei se eu vou. Eu perguntei para ela assim: quantos anos você tem? 22 anos. Eu falei para ela: se tu não for agora, tu não vai nunca mais. A hora de você ir agora. Tem momentos na vida que você tem que se afastar de quem você ama para você poder crescer. Há momentos na vida que os filhos têm que ir embora de casa. Depois de um tempo, se você tiver a graça de envelhecer, você vê eles voltando com filhos.
E agora com os seus netos, você vai poder ser um pai melhor, uma mãe melhor. Por isso que os avós são tão protetores. Por isso que tem a avó que diz assim: não bate no meu neto. O que ela mais fazia era bater na filha. Só que agora esta mulher é uma mãe melhor. Tem coisas, olha aqui para mim, essa palavra vai para alguém que está aqui, para alguém que está me assistindo. Tem coisas que se tu não for forte agora, se tu não for corajoso agora, essa oportunidade vai passar e você não vai poder fazer outra vez. Faz. Tem outros que estão passando por uma fase aqui que você tem que descansar mais, desfrutar mais, parar de se preocupar com todo mundo da tua casa, ter uma vida mais leve. Quem sabe você é uma pessoa que dedicou 60 anos a todo mundo, e agora você está com 60 e poucos anos. Pegue os anos que você tem e desfrute mais um pouco da vida agora com você. Faça as coisas que você gostaria de fazer, que tu nunca teve tempo. Quem tem filhos adultos aí, ore por eles, mas deixa eles resolverem os problemas deles, para que tu possa desfrutar de uma velhice mais abençoada. Que Deus te abençoe e que a presença de Deus seja contigo todos os dias da tua vida.